Boa noite, todos e todas. Muito bom recebê-los na nossa casa essa noite, nessa quarta-feira, depois de uma ameaça de temporal, né? Estamos aqui todos juntos, é uma alegria recebê-los na Sociedade Espírita Renovação. Eu sou a Patrícia, sou trabalhadora aqui da casa já há algum tempo e vou fazer uma prece e depois dar alguns avisos rápidos. Então vamos serenar nossos pensamentos e nos voltar a Deus Pai, nosso Criador, pedindo que Ele nos envolva no seu imenso amor e que Jesus, nosso guia e mestre, através dos seus emissários espirituais que tutelam o trabalho nesta casa, possam nos auxiliar na compreensão dos ensinamentos que iremos receber esta noite. Temos que fazer um pouco do nosso esforço para colocarmos na nossa vida aqueles ensinamentos que nos são trazidos por essa doutrina tão esclarecedora. Então, dessa forma, vamos ser gratos, vamos aproveitar o momento, esse momento tão fraterno em que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, pedindo que Ele nos abençoe e fique conosco hoje. A Sociedade Espírita Renovação oferta alguns grupos de estudo. Temos alguns grupos nos sábados, na terça à noite, 8 horas, 20 horas, e quarta-feira às 20 horas e sábado às 2h30. Então, temos grupos de estudos tanto para iniciante, como avançado e como as obras básicas. A casa também oferece um trabalho de trabalhos manuais nas terças-feiras à tarde, com início às 14 horas. Nosso grupo Caritas é um grupo da maioria formada por mulheres, né? Mas todos são bem-vindos, para colaboração em elaboração de peças, enxoval para algumas entidades carícias. Além disso, a casa também oferece o plantão de passes a todos os sábados, das 17h30 às 18h30. E nesse mesmo horário, nós ofertamos o diálogo fraterno para aqueles que eventualmente queiram buscar esse atendimento. É uma atividade do passe e do atendimento fraterno ininterrupto. Inclusive feriados, quando cai um feriado no sábado, final de ano, Páscoa, seja o que for, estamos aqui trabalhando nesse trabalho tão lindo, né? Hoje nós vamos ouvir a minha querida amiga, trabalhadora da casa, Marie Chantal Artenbach, trabalhadora espírita há bastante tempo, hoje ela é coordenadora de estudos, palestrante, colaboradora da Federação Espírita do Paraná, já fez parte da direção da casa, é uma trabalhadora na seara espírita de todas as horas. E uma coisa que para mim, assim, ela conta a história como ninguém. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje o tema é Judas e Jesus. Com certeza teremos aí muitas lições para a gente aprender, né? Então, pedindo que Jesus nos abençoe, a gente chama a Maria. Boa noite a todos. Obrigada pelas palavras gentis, minha querida amiga Patrícia. Para começarmos a falar sobre Jesus e a figura de Judas, eu gostaria de trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel em o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem se chama De Alma Desperta e começa com uma citação de Timóteo, de Paulo, a Timóteo. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Nessa mensagem, Emmanuel começa nos falando
que é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. E ele vai nos relatando que nós somos seres imortais, que trazemos dentro de nós muitas bagagens de várias reencarnações. E é normal que nós tenhamos muitas tendências, tanto positivas quanto negativas. E que, para mudarmos as nossas tendências negativas, a gente precisa fazer esforço. Porque ele fala aqui, ele dá vários exemplos, que nas conversas mais comuns do dia a dia, se a gente não prestar atenção, a gente está falando mal de alguém, a gente está fazendo alguma calúnia, ou a gente está rotulando uma pessoa. Ele fala, por exemplo, dos nossos pensamentos habituais, e se nós olharmos atentamente, quantas vezes a gente pensa coisas que não deveríamos pensar durante o dia. O quanto que o passado, os nossos erros, essa bagagem negativa que nós trazemos, aparece a todo instante, dizendo, no nosso dia a dia. Por isso, ele aconselha a Timóteo que a gente não esqueça, Timóteo, de acordar o dom de Deus que existe dentro de você. Como que a gente acorda o dom de Deus dentro de nós? Através da mensagem de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, o Consolador, o cristianismo, as mensagens de Jesus, elas estão há mais de 2025 anos nos convidando todos os dias para que a gente se transforme, para que a gente melhore. Mas por que eu trouxe essa mensagem para nós começarmos? E nós vamos falar de uma figura muito simbólica, que é o discípulo, né, de Jesus, Judas. Judas, eu sempre me choco, porque na época da Páscoa, na cidade onde eu moro em Campo Largo, quando eu vou trabalhar, eu vejo aquele boneco pendurado, né, na rua, e eu vejo crianças batendo com varetas de pau, e aquilo sempre me causa um mal-estar. Eu sei que é um boneco ali, mas é o tipo da situação que me dá um desconforto. Então eu sempre gostei de ler sobre Judas, para entender melhor tudo isso que aconteceu, né, com ele. E daí, fazendo a minha pesquisa para fazermos a palestra, eu me deparei com o pinga-fogo. Pinga-fogo, para aqueles que não saibam, aconteceu há muitos anos atrás com Chico Xavier, na Rede Tupi, é isso, Rede Tupi, fez um programa de perguntas e respostas com Chico Xavier. E uma das perguntas foi essa. O apresentador disse: Judas é o traidor, como se escreve no Novo Testamento, ou ele participava de um programa já determinado pelo alto para salvar nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer, a pessoa estava perguntando, ele é um traidor ou apenas ele foi parte de uma cena para fazer alguma coisa, né, que tinha alguma profecia que tinha que ser atingida? E Chico Xavier diz que todos nós trazemos tendências negativas e que Judas trazia suas tendências. A vontade, a vaidade de estar na parte política, de ser alguém de poder, alguém, né, que está acima de todos. E que, apesar de ele estar ali participando com Jesus, ele não veio para trair Jesus. Ali, naquele momento, foi a sua invigilância, o fato dele não despertar o dom de Deus que existia dentro dele, é que fez com que ele recaísse num erro que ele já vinha recorrendo em várias vidas. Então, todos nós sabemos que nós temos muitas tendências negativas. E, é claro,
muitas tendências positivas, graças a Deus, né? Porque a gente às vezes esquece que a gente tem muita coisa boa também para oferecer. Mas eu gostaria de começar a contar algumas passagens de Judas, quando Jesus ele faz o convite aos seus discípulos, que ele reúne os 12 e que ele vai iniciar realmente naqueles 3 anos que ele faz aquelas viagens a pé, que ele vai fazer aquelas curas, tudo isso. Antes disso, ele reúne os 12 para ter uma conversa. Porque o que acontecia? Eles eram de mundos muito diferentes. Cada um vinha de uma cidade, de uma família. Então, entre eles, volta e meia, havia atritos. Então, eles chegavam sempre conversando, discutindo, e Jesus perguntava: que vinhas conversando no caminho? E era sempre assim: quem era o maior de todos, quem que ia se sentar à direita, quem ia se sentar à esquerda. Era sempre essas discussões que eles tinham. Então Jesus sempre vinha conversando para que eles pudessem se harmonizar. E que chegou um momento em que ele sentou os 12 em volta de um círculo e falou a eles que ele ia fazer algumas transformações na maneira como eles vinham lidando, né, com a mensagem dele até aquele momento. De que forma? Eles iam, a partir daquele momento, sair de 2 em 2, de duplas, para cidades diferentes, para levar a mensagem dele às pessoas. E ele fala então: a partir de agora, eu gostaria que vocês, quando chegassem nas cidades, buscassem as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Eu vou dar o dom para vocês. A partir de agora, vocês são capazes de curar enfermos, de limpar leprosos, de salvar aquelas mentes que estão desviadas no crime, de atender aqueles que estão sendo objeto das trevas, os obsediados. E falou para eles várias coisas. Não exibam ouro e prata nas suas vestimentas. Sejam simples. Não ajunteis os supérfluos como alforjes, túnicas, alpercatas. Tenham somente o necessário. Em qualquer cidade que vocês entrem, buscai saber quem quer os bens do céu e leve a mensagem até eles. Mas se alguém não quiser, bata as sandálias e siga adiante. Toda vez que você entrar numa casa, saudai essa casa. Essa casa seja repleta de paz. Eu fiquei pensando, que eu nunca pensei, né? Agora, todo dia, eu entrar numa casa de alguém, quer pensar, né? Não preciso, eu vou pensar que essa casa seja repleta de paz. E assim ele foi dizendo, né, das instruções e falando, e aqui foi encantando os discípulos. Todos eles ficaram maravilhados. Mas um deles logo voltou para o mundo real. Quem, senão o nosso Judas? Judas já pensou assim: bom, Senhor, os vossos planos são justos e bem preciosos, mas é razoável que a gente pense que não é possível edificar todo esse reino se não tiver dinheiro. Então, Senhor, eu gostaria de fazer um caixinha, né? Um caixinha para as nossas atividades. E Jesus perguntou a ele: Judas, será que Deus precisou de caixinha, de dinheiro, para fazer o nosso reino? Ele disse: não, Senhor. Mas será que nós precisamos, para instalar o reino de Deus nos corações, precisamos de dinheiro? Precisamos.
Ele disse, não, Judas. O reino de Deus, para se instalar no coração, não precisa de dinheiro. Mas como é a primeira ideia que surge aqui entre os nossos discípulos, aqui entre vocês, eu vou aceitar então. Tudo bem, Judas. Você pode então ficar responsável pela nossa bolsinha de dinheiro. Mas Jesus falou aquilo com uma certa apreensão na voz. E Judas, mais do que rápido, abriu uma bolsinha e já foi com todos os amigos pedindo o que eles tinham. Eles tinham muito pouco, cada um tinha uma moedinha, uma coisinha, mas ele colocou tudo, fechou aquela bolsinha, colocou na túnica e disse, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E Jesus então olhou muito tranquilo para Judas e disse, sim, Judas, a bolsa é pequenina, mas permita a Deus que não sucumbas ao seu peso. Então a gente vê que desde o primeiro momento, Jesus estava muito atento a cada um dos seus discípulos nas suas fragilidades. Sempre estava aconselhando, sempre estava conversando. E eu fiquei pensando quanto acontece isso nas nossas vidas. A gente tem tantos momentos que nós temos convites para sermos mais tranquilos, mais amáveis, mais generosos. Quantas vezes aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente escuta sem prestar atenção. Escuta sem dar a atenção necessária. Judas, talvez se tivesse já prestado atenção, já teria outra postura a partir daquele momento. Mas ele era alguém, de todos os discípulos, era o único que era mercador, era ele que vendia quinquilharias, peixes. Tanto que dos 12 discípulos, os únicos que continuaram trabalhando durante esse tempo que ficaram com Jesus, era Judas e Mateus, Levi ou Mateus. Mateus continuou durante um tempo trabalhando, coletando impostos, e à noite se reunia com os outros 11 para estar com Jesus. E Judas trabalhava então no mercado, vendendo, era um comerciante até o último fio de cabelo. Né? Até escutando uma palestra do do Raul Teixeira, do médium Raul Teixeira, ele brinca que quem tem coração de contador é contador até, ele até brincando na palestra, que ele estava na conferência espírita, ele diz assim, eu vim até sem gravata, senão o contador vai dizer, mas para que uma gravata tão cara? Né? Vamos vender porque daí a gente faz um dinheiro para o caixinha. Ele brincando, né, isso. Então ele fez essa referência por causa de Judas. Porque Judas, a todo momento, estava preocupado com o dinheiro. Então, teve uma vez que no templo, lá de Jerusalém, que hoje só tem o muro das lamentações, mas na época era um templo enorme, existia um momento em que todos eram chamados para levar as suas oferendas publicamente para serem colocadas. Então era um momento que as pessoas vestiam a sua roupa mais elegante e levavam tecidos finos, pele de animais, perfumes caros, como doação para o templo. E eles então estavam de passagem na cidade e pararam então para ver o que estava acontecendo. E Judas então já correu para Jesus e disse, mestre, o senhor não vai acreditar. Jeroboão, negociante de tapetes, ele entregou 20 peças de ouro. Imagina o que é isso, 20 peças de ouro. Imagine se fosse para a nossa caixinha. Aí Jesus disse para ele, abençoado seja a Jeroboão, né, que está doando tudo isso. Mas sabe que o dinheiro em demasia é um problema na família. Jeroboão está se livrando de um problema familiar, fazendo uma doação aqui para o templo. Mas abençoado seja Jeroboão.
Aí em seguida entra Zacarias, que era um velho perfumista. E daí Judas saiu correndo para falar com Jesus. Mestre, o senhor não vai acreditar. Ele trouxe 100 peças de perfume. Imagine 100 peças do nosso caixinha. E Jesus disse, bem-aventurado é Zacarias. Mais vale confiar a fortuna dele ao templo do que ser alvo depois de ladrões. Porque ele sabia que estava sendo cercado de ladrões, por ladrões na sua residência. Por isso que ele trouxe rápido esse lote de perfumes, para evitar que ele fosse assaltado. Aí chegou a viúva de Cã. Cã havia falecido há pouco tempo, era um criador de cavalos, e ela deu todos os cavalos também para o templo. Mestre, o que nos daria de dinheiro todos esses cavalos, hein? E Jesus sempre conversando, e retrucando, e orientando, né? Até que chega Efraim, e também traz a sua oferenda. E assim vai, entra outro, e trazendo aquelas riquezas, todo mundo bem vestido, até que no determinado entra uma senhora, uma roupa paupérrima, de uma simplicidade, de uma pobreza, vai e deita 2 moedas de oferenda. Judas tem um sorriso sarcástico. Olha para Jesus e diz, E Jesus fala, Judas, esta mulher deu mais do que todos estes que estão aqui. Porque ela deu do que lhe vai fazer falta, do alimento do dia. Deu o que ela ia gastar no dia com a sua alimentação. Enquanto os outros deram o que lhe sobrava em excesso. Então Judas ficou quieto. Acabaram, né, as doações, as pessoas se retiraram, Judas saiu e Jesus ficou no templo. Entra uma senhora muito simples, uma senhora já de idade, uma vassoura na mão, um balde, e começa a limpar o templo. Então, Simão Pedro aproxima-se de Jesus e fala, Senhor, quando penso que quem que mais doou foi aquela viúva, Jesus diz, de fato, aquela viúva doou mais, mas essa aqui doou mais ainda. Porque a viúva doou o dinheiro da sua alimentação do dia. Essa senhora não trouxe nada, mas está dando o seu suor, limpando a sujeira dos outros em oferenda ao templo. Já que ela não tinha nada a oferecer, ela deu o seu trabalho. Ela, de todos hoje, foi a que mais doou. Para a gente ver que às vezes a aparência não é o que mais vale. O que vale é o que vai no coração. Às vezes existem momentos em que nós damos alguma coisa para alguém na rua, seja porque a pessoa pediu, seja porque nos comoveu. Às vezes aquele gesto a gente faz por automatismo, por, sei lá, às vezes até uma pena na hora. E às vezes tem valor, claro que tem. Mas às vezes quando a gente olha os amigos, ou olha as pessoas que trabalham ao nosso lado e pensa, puxa vida, fulano anda tão abatido. Hoje, ao invés de fazer tal coisa lá no meu intervalo do trabalho, eu vou lá conversar com fulano, perguntar se ele está bem, trocar uma palavra. Às vezes isso é de uma generosidade sem tamanho. Quantas vezes só desabafar com um amigo faz toda a diferença? Às vezes o amigo nem fala nada, mas só a disposição de nos ouvir faz tão bem ao coração. Pensemos nisso, nas doações que nós temos feito, não de bens materiais, porque esses, às vezes, são muito necessários,
mas nem sempre são os mais importantes, né? Mas chega aquele momento que todos nós conhecemos, quando Jesus chega em Jerusalém, no momento que antecede a Páscoa, a crucificação. Conta o Espírito Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, que Jesus jamais havia dormido em Jerusalém. Ele havia visitado Jerusalém diversas vezes, mas nunca passara a noite lá. E naquele dia seria a primeira vez que Jesus passaria a noite em Jerusalém. E foi recebido, né, pelas pessoas, ovacionado, no entanto. Jesus em nenhum momento expressou aquele prazer, a satisfação de estar sendo ali. Ele deixou as pessoas ovacionarem, mas em nenhum momento ele sorriu. E isso chamou a atenção de Judas. E Judas ficou incomodado com aquilo. Então, quando eles entraram em Jerusalém, teve um momento que eles se distanciaram dos outros e ficou ele e Tiago. E ele então disse: Tiago, eu tinha pensado aqui, comigo mesmo, que Jesus é um homem tão bom, tão generoso. Mas você já observou que ele só trata e só fala com as pessoas pobres, doentes? Como é que nós vamos conseguir colocar esse reino de Deus se a gente não falar com os poderosos? Como é que ele vai salvar o nosso povo se a gente não tem ninguém do sinédrio do nosso lado? Isso é impossível. E Tiago, então, disse: mas Judas, ele não está preocupado com o reino do mundo, ele está preocupado com o reino de Deus. E o reino de Deus é dentro do coração. Ah, mas vamos combinar, né? Vai ser difícil a gente salvar alguma coisa sem ter os romanos do nosso lado, os sumos sacerdotes do nosso lado. Então fiquei pensando que eu devia conversar com as pessoas que eu conheço lá no cinema. Tenho certeza que eu tenho bons relacionamentos. E que daí a gente pode conseguir um apoio mais efetivo, né, para que Jesus possa triunfar e salvar o nosso povo do tacão romano. O que você acha? Eu não acho uma boa ideia. Cuida, Judas. Cuida, porque não é isso que Jesus nos pediu. Não será um desrespeito a ele isso que você quer fazer? Porque afinal, ele já nos falou que o reino dele não é desse mundo. Ah, já. Eu não vou nem perguntar para ele. Eu tenho certeza que eu estou certo no que eu estou pensando. Aí chegou um momento que os caminhos se separaram. E conta a irmã Cis que Judas não conseguiu dormir aquela noite. Porque ficou pensando: meu Deus, e se eu fosse lá, e se eu falasse com fulano, com Beltrano, com Ciclano, e se eu conseguisse? Mas, meu Deus, seria fantástico. Jesus estaria assim, elevado à altura, nós conseguiríamos tudo. Então, quando ele acordou pela manhã, a primeira coisa que ele fez, ele foi ao sinédrio. Esperou horas para ser atendido. Horas. Mas eu gostaria de ler para vocês o diálogo que ele teve com o sumo sacerdote, que vale a pena nós lermos. Quando ele chegou lá, Caifás era um homem extremamente experiente. Sabia como bajular uma pessoa vaidosa. E Judas era um homem vaidoso, ambicioso. Então, quando ele chegou na sala, abraçou Judas. Ele, que mal conhecia, era apenas um conhecido, abraçou Judas como se fosse um irmão. E disse assim: com que então o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração?
Judas ficou, meu Deus, né? Super envaidecido. E ele disse, é verdade, né? Ficou todo felizinho, né? E daí, Caifás, consciente disso, começou. De fato, nós necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política. E em boa hora, os galileus nos oferecem tal felicidade, que é Jesus. Aliás, tenho muito prazer de tratar com a sua pessoa, Judas. Um homem capaz de vir até o Sinédrio para fazer tamanha realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei falar com vários discípulos do Nazareno, mas só você, que você tem um diferencial. Você presta uma atenção, você tem uma postura, e com certeza tem que ser você. E nós precisamos de um rei. E você está me oferecendo Jesus, mas aqui entre nós, para que tudo isso aconteça, seria muito importante, porque Jesus, sabe, é uma pessoa muito doce, que a gente faça uma pequena estratégia. A gente simula uma prisão, Jesus fica preso, assim ele fica em segurança, a gente sabe que nada vai acontecer com ele. E aí nós temos que colocar alguém no poder até Jesus poder exercer como rei. E nós pensamos que você é a pessoa ideal. Imagina, um homem com essa postura, com essa atitude, que vem aqui falar comigo, se dispõe a tanta coisa. Imagina o que foi isso na cabeça de Judas. Judas ficou encantado com tanta disposição de Caifás, com tanta deferência. E ele disse mais, e o mestre? Não se preocupe. Ele vai ficar preso só até a gente ter a vitória sobre os romanos. Você vai estar à frente, claro, você vai ser o chefe, e depois nós soltamos ele e ele se torna o rei. Simples assim. E daí Judas disse, mas então o que eu tenho que fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no meu escritório, vou conversar com os outros sumos sacerdotes, e quando eu chamar você, tudo que nós perguntarmos, você responda assim. Mas fica tranquilo. Isso é só pro forma, é documentação, para que tudo fique legalizado. Pode ser? Claro. E daí ele entrou, Judas ficou esperando. Logo depois ele chamou Judas com um comitê de sumos sacerdotes do Sinédrio e perguntou, és discípulo de Jesus, o Nazareno? E Judas disse, sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar uma rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província no sentido de coroar-se rei? Sim. Naquele momento, Judas fez tudo o que Caifás precisava para ter um motivo para prender Jesus. Porque até aquele momento, apesar do desconforto que Roma, que todos tinham com Jesus, as suas curas, não havia nada formal que pudesse prendê-lo. Só que naquele momento, na sua ingenuidade, no seu afã de auxiliar, Judas fez a sentença de Jesus. E Caifás, então, ainda teve a capacidade de dar 30 moedas de prata para que Judas saísse mais animado, mais feliz.
Saindo de lá, Judas foi encontrar-se com todos. Era a última ceia. Jesus reuniu todos eles naquela sala e falou. Falou do momento difícil que estaria por vir, do momento que ele seria vilipendiado, traído, derrubado. E todos eles se perguntavam, Senhor, estamos entendendo, né? O que é isso? E Jesus disse, porque dentre nós aqui, um de vocês há de me trair. Todos ficaram lívidos e Judas ficou quieto. André, que era tão ingênuo, perguntou, Senhor, será que serei eu que irei lhe trair? Aí João disse, mas Senhor, não faz sentido. Se for alguém para lhe trair, não será um de nós, que somos seus amigos. E Jesus disse, sim, será um de vocês que irá me trair. Mais uma chance para Judas. Judas podia, nesse momento, ter caído a ficha, ter entendido o que ele tinha feito, mas mesmo assim, ele estava tão certo, tão seguro de que aquilo era o melhor, que ele não entendeu o que Jesus estava falando abertamente. E irmão X fala que o amor de Judas por Jesus era sincero, era genuíno. Só que ele não conseguia imaginar o reino no coração. Ele não entendia o reino de Deus em realidade. Ele entendia o reino dos homens. Então, naquele momento, Jesus, então, lava os pés, aquela famosa passagem que ele lava os pés dos discípulos, e depois Judas sai e vai embora. Ninguém percebe que ele tinha saído ali do grupo. Porque Judas tinha na sua característica como pessoa, ele era alguém muito pouco simpático. Certa feita, conversando com Jesus, ele se queixou, falou, Senhor, todas as vezes que eu me aproximo dos meus irmãos, que eram os outros discípulos, eu percebo que delicadamente eles saem. Eu não sei por que acontece isso, com lágrimas nos olhos. E Jesus disse, faça uma reflexão. Por que será que eles fazem isso? E ele começou a se lembrar que toda vez, por exemplo, a amiga de Joana de Cusa, que era uma das senhoras que era casada com um romano, essa senhora havia doado muitos bens para os pobres, para as atividades onde Jesus conversava com as pessoas. E havia se disposto a abrir uma parte da sala da sua casa para atender essas pessoas e ajudá-las. E quando ela foi dar o dinheiro para Judas na frente de todos os outros discípulos, para que isso acontecesse, Judas disse, pode dar o dinheiro, mas todos nós sabemos que você não é boa coisa. A mulher ficou tão ofendida que ela não fez mais o trabalho. E assim acontecia sucessivamente. Quando Mateus trouxe um dos romanos, que era também coletor de impostos, mas que se apaixonara pela mensagem de Jesus e veio contar para todos, a primeira coisa que ele falou, eu conheço esse cara há mais de 20 anos. Eu não acredito em nenhuma palavra que ele fez. Então ele sempre era mordaz, sempre era sarcástico, sempre era negativo. Então quando ele chegou para Jesus, falou, Senhor, mas por que ninguém gosta de mim? Aí, nesse momento, eles se aproximavam de Jesus e ele de uma fonte. E Judas estava com muita sede. Então ele correu, colocou a mão na água para beber, e na hora que ele colocou, ele foi até o fundo, bateu no fundo e o lodo subiu. Aí ele falou, droga! Eu acho que não deve ter falado droga, mas se fosse nos dias de hoje, ele diria,
Que droga, o que aconteceu agora? Não vou conseguir tomar água. E Jesus disse, pois é, Judas, vamos levar essa fonte para você aprender. Quando as pessoas vêm falar com você, em vez de você, como nessa fonte, pegar com cuidado a água para beber, quando você quer amor e carinho, você ir com seus amigos e falar com gentileza, o que você faz? Você é bruto, você julga, você critica. É por isso que os teus amigos não têm paciência com você. E o único que tinha paciência com Judas era Jesus. Porque Jesus amava Judas. E Judas amava Jesus. Então, naquela noite, Judas saiu decidido que ele estava fazendo a coisa certa. Terminada, então, a ceia, Jesus convida Tiago e João, que eram irmãos, mais Simão Pedro, para acompanhá-lo no horto, aonde ele iria fazer as suas preces. E quando chegou lá, disse a eles, orai comigo, orai e vigiai enquanto farei a minha oração. E Jesus então começou a fazer sua oração e quando ele voltou, os três estavam dormindo. E Jesus então acorda eles e disse, será possível que vocês não podem nem por um instante se manter acordados? E conta, irmão X, que eles não conseguiram entender, porque eles estavam com disposição de orar, não entendem por que eles tiveram aquele sono. Então, Jesus disse, mantenham-se acordados, orai e vigiai. E foi orar novamente. Quando voltou, eles estavam dormindo novamente. Mas conta, irmão X, que esse sono foi proposital. Para mostrar, para deixar para a humanidade um exemplo de que na hora do testemunho, na hora da dificuldade, nós sempre vamos estar sozinhos. Sozinhos da companhia das pessoas ao nosso lado, dos familiares, muitas vezes, dos amigos. Não sozinhos da presença de Deus, mas sim da presença das outras pessoas. Isso faz parte do testemunho. Então, quando o dia começava a clarear, chegam os soldados e à frente, Judas. Ele havia combinado que daria um beijo naquele que era Jesus para ser todos os guardas entenderem que era a pessoa a ser aprisionada. Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus, já sabendo o que ele ia fazer, diz, Judas, amigo, a que viestes? E conta, irmão X, que esse amigo ainda foi aquela última oportunidade que ele poderia ter se arrependido naquele momento, nem que tudo acontecesse, se desenvolvesse como foi, se desenrolasse. Ele teve a oportunidade naquele momento de cair em si, mas ele não caiu em si. Então Jesus foi preso, foi levado, passou toda aquela situação. E quando Judas viu todo aquele desenrolar, que as coisas tomaram todo aquele calor, a primeira coisa que ele fez, ele correu ao Sinédrio para conversar com Caifás e o sumo sacerdote. E quando chegou lá, implorou para conversar com eles. E quando conseguiu adentrar a sala e falar com eles falaram, que nos importa? Isso é lá contigo. Ele viu ali o que é a falibilidade das promessas humanas. Foi no momento que ele pega aquelas moedas e joga no chão. Sai desesperado, desacorçoado. Meu Deus, o que ele fizera? Agora ele entendia que ele tinha caído numa cilada, numa armadilha. Ele tinha sido muito ambicioso. Mas ele amava Jesus. Que o desespero foi tão grande, mas tão grande, que na sexta hora, após a morte de Jesus na cruz, ele foi até uma figueira e suicidou-se, enforcando-se. E conta o espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco,
E quando Jesus, no momento que ele é levado ao túmulo, e depois Madalena chega lá e não encontra o corpo de Jesus, e vê Jesus em espírito, Jesus fala: Maria, não me toques, porque ainda não fui ver meu pai, porque antes eu preciso ver um amigo. E Jesus vai então até onde está Judas, sofrendo terrivelmente, porque Amélia Rodrigues diz que não existe sinal de fraqueza maior do que quando não sabemos dar com os nossos erros, enfrentar os nossos erros. É de uma fraqueza muito grande e de um sofrimento que não tem fim. O suicídio é a porta que nunca devemos tocar, porque a gente não foge do problema. A gente acha que vai fugir do problema e a gente está com o problema na frente, num sofrimento muito mais atroz, muito mais doloroso. E lá estava ele chorando amargamente no mundo espiritual. E Jesus então se aproxima, abraça ele e diz: Judas, perdoa-te a ti mesmo, confia, eu te amo, eu nunca vou te condenar, nunca. E naquele momento ele teve um instante de paz. Passaram-se muitos anos até que Maria, depois de 13 anos após a crucificação de Jesus, Maria retorna à pátria espiritual. E no livro Coração e Vida, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores traz um poema com o qual eu gostaria de finalizar a nossa palestra. Um poema chamado Retrato de Mãe. E começa assim. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errara solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova.
Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou um rude paz. Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muito obrigada. Eu disse, né? Ela conta a história muito bem, né? É muito importante que a gente aproveite todos esses ensinamentos para a gente retirar as lições principais, que vão falar mais ao coração de cada um. Para alguns, o não julgamento, porque nós temos uma tendência, né, de já julgar por qualquer coisa, e a qualquer pessoa que se apresenta perto da gente com alguma conduta, sem eventualmente pensar naquilo que levou a pessoa a fazer alguma coisa que a gente não concorde. E esquecendo que muitas vezes nós temos exatamente as mesmas dificuldades e que talvez num momento parecido a gente também agisse mal, né, daquele jeito. Outro ensinamento é o perdão, o amor. Então, tenho certeza que cada um de nós vai levar essa reflexão por essa semana, hoje, essa semana, dessa história tão rica e que nos ensina, na verdade, esse amor imensurável que Jesus e que Maria nos ensina. A gente sabe, ou imagina, ou já viveu, e sabe que o amor de mãe e de pai são os maiores amores que nós podemos desenvolver, né? De várias formas, não só com filhos biológicos. E quando a gente pensa que Maria, a primeira coisa que ela foi buscar foi Judas, isso é de uma lição para nós, de exercício de amor, daquela mulher que por mais que tenha, né, que seja um espírito extremamente elevado, que a gente não consegue nem mensurar, mas que viu o sofrimento tão atroz do seu filho, e é mesmo assim aquele que ela primeira pensa em socorrer é Judas. Então que a gente possa levar
essas lições dessa palestra de hoje para nossa reflexão. Então, a gente vai aproveitando aqui, né, que a Marie citou vários livros, lembrar que a doutrina espírita nos traz muitos ensinamentos através da literatura. E como temos feito todas as palestras, vamos mencionar um livro hoje para conhecimento geral, e aqueles que tenham interesse podem buscar mais informações, que é o livro Sinal Verde, da psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz. Muito resumidamente, é um manual de trânsito moral, onde vamos aprender a frear com segurança para avançar com acerto, superando os obstáculos da estrada e evitando os acidentes complexos que surgem no destino das consciências sem freio. Então, para quem tiver interesse, entre muitos outros títulos, a biblioteca aqui da nossa Casa Espírita está à disposição. O último aviso é que, para encerrar as atividades aqui, a gente vai passar agora aos passos, a aplicação de passos. Não é uma atividade obrigatória. Aqueles que desejarem aguardam sentados, serão chamados a se dirigirem à sala. Então vamos fazer uma prece final agora, para dar encerramento ao trabalho. Jesus amigo, com o coração elevado, com tantos ensinamentos que tu nos trazes através da espiritualidade, que nos esclarece os acontecimentos, que joga luzes sobre as motivações e as dificuldades que ainda trazemos. Nós te agradecemos por ter, inclusive, nos legado a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que nos informa, que nos mostra um caminho seguro, que é o de olhar para o nosso íntimo, buscar as nossas sombras e com força, com fé, com convicção, buscarmos superar a cada dia um pouco mais as nossas dificuldades. Mas para isso, Jesus, precisamos de Ti. E por isso te pedimos, fica conosco, nos envolve na Tua paz, nos envolve na Tua alegria e que possamos levar esse amor maravilhoso que sabemos que Tu tens por nós, para todos aqueles que convivam conosco e também aqueles que não convivam, através de uma vibração fluídica, benéfica, que colabore para a melhora da ambiência do nosso planeta. Fica conosco, Jesus. Obrigada. Boa noite a todos.